Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com a igreja um pouco, algumas reflexões a respeito desse texto bíblico com o seguinte tema: falando com excelência. Falando com excelência. E há muitos anos, uma metáfora me acompanha e eu gosto de usá-la. E todas as vezes que eu leio esse texto de Tiago, eu me lembro dessa pequena história que conta de um reino bem distante, de algum lugar aí do mundo que a gente não consegue identificar qual, que existia um rei que teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que havia perdido todos os dentes. E logo que despertou, ele mandou chamar alguém que pudesse interpretar esse sonho. E quando ele chegou, o interpretador dos sonhos olhou para o rei e disse: "Rei, que desgraça. Cada dente caído da sua boca representa um membro da sua família que vai morrer. Cada dente caído representa um dente, ou melhor, cada dente caído representa um membro da família que vai morrer." Na hora que o rei ouviu aquilo, ele ficou extremamente nervoso. E não se conteve, mandou prender aquele homem, açoitá-lo. E mandou que viesse outro. E veio então outro homem para interpretar o sonho daquele rei. E ele contou o mesmo sonho, só que aquele homem disse o seguinte: "Grande Senhor, o Senhor vive para sempre. Eu quero lhe dizer que grande felicidade está reservada ao Senhor." E o ânimo do rei começou a mudar. Sabe por quê? O sonho representa que de todos os parentes que o Senhor vai perder, o Senhor é o único que vai sobreviver. E o homem ficou extremamente feliz, o rei ficou feliz e disse: "Olha, vai embora, deem dinheiro para ele, porque hoje ele disse que eu vou viver muito mais tempo." Só que quando ele estava saindo, alguns dos conselheiros reais chegaram perto daquele homem e disseram assim: "Mas como assim? Você disse a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Você disse que ele vai perder todos os seus parentes, só que ele vai viver. E o outro disse que ele ia perder todos os parentes, só que se esqueceu de dizer que ele ia viver." Ele disse: "Pois é, está aí o segredo, de repente, a gente dizer as coisas para os outros. A forma como você diz pode ser a diferença entre a vida e a morte. A maneira como a gente expressa as nossas ideias, os nossos pensamentos, eles podem ser, sim, a diferença entre a vida e a morte." A Bíblia nos fala bastante sobre a forma como nós devemos usar a língua. E classicamente esse texto de Tiago, ele não precisaria nem de um sermão aqui. Seria até ousado da minha parte falar muito a respeito desse texto. Afinal de contas, a própria leitura dele nos dá conta da importância que é a comunicação. E como ela, sim, é a chave para um bom relacionamento dentro da igreja, dentro das nossas famílias, na sociedade que nós vivemos. Num tempo como esse que vivemos, em que a palavra ela perde tanto o valor, ela perde tanto o significado, em que ela se enfraquece de modo assim assustador, avassalador, nós, como Igreja de Cristo, precisamos retomar o conceito de diálogo correto, franco. A gente está vivendo num tempo da sociedade em que a intolerância está posta, em que as polarizações, as discussões, elas estão à flor da pele em todos os campos. Seja dentro da família, questões éticas e morais, questões políticas, questões religiosas. Para todos os lados você vê polarizações. Os que são muito a favor de uma coisa e os que são totalmente contra aquela coisa. E se nós não retomarmos isso como igreja, se a igreja não se tornar esse espaço de diálogo, esse espaço de conversa, de compreensão, de bom uso da palavra, de bom uso dos termos, então acredito eu que realmente
cada vez menos nós encontramos esperança para a nossa sociedade, porque o próprio Cristo disse para que nós fôssemos o sal da terra e luz do mundo. E o ser sal significa ter uma presença perceptível, mas invisível na sociedade. Porque se você enxerga o sal na comida que você faz, você nem come ela. Porque quem vê o sal na comida não consegue nem colocar meia colher de comida que seja na boca. Mas você precisa saber que o sal está lá. Por isso que quando você come uma comida sem sal, você diz, essa comida está sem sal. Porque ele precisa ter a sua presença marcada, mas não visualizada. Em contrapartida, Jesus também fala que os discípulos deveriam ser luz do mundo. Mas não uma luz própria, mas uma luz que reflete a graça de Deus da sua vida para a vida do outro. E Jesus fala também que, na medida que nós somos luz do mundo, as nossas obras, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós testemunhamos a nossa vida, ela é enxergada pela sociedade e então as pessoas glorificam a Deus que está nos céus pelo nosso bom testemunho. Ou seja, se o cristão é uma pessoa que não dialoga, se o cristão é alguém intolerante, se o cristão é alguém que não se utiliza de uma boa linguagem para transmitir aquilo que precisa ser transmitido, ele não faz outra coisa a não ser dar um péssimo testemunho de Cristo Jesus. E aí Jesus então chega ao ponto de dizer o seguinte, que qualquer um que faça perder um dos pequeninos já era melhor o quê? Que se amarrasse uma corda com uma pedra e se lançasse na água. E Jesus não está falando isso de brincadeira. Jesus está falando isso muito sério. Porque as palavras, elas têm poder, sim. Elas têm muito poder. Eu vejo lá em casa, pela nossa filha Ana Luísa. Ela está atenta a tudo aquilo que eu e a Renata falamos. Tudo. E tinha até um tempo atrás que a gente conversava as coisas e que ela não tinha participação. Mas agora, quando a gente usa determinadas expressões, ela repete a palavra e pergunta o que é isso. E ontem à noite eu estava fazendo uma comida e lá em casa a gente tem muito hábito de usar cúrcuma. E aí a gente deixa os temperos assim perto, né? E ela volta e meia quer me ajudar a fazer comida. E aí ela começou a pegar e disse assim, esse é o sal, papai? Eu disse, esse é o sal. Esse é a cúrcuma, papai? É a cúrcuma. A gente ficou se olhando assim. Quem disse que aquilo ali era cúrcuma? Então, mas ao mesmo tempo que as coisas boas que a gente fala, ela percebe, certamente os nossos equívocos, o mau uso da palavra também está sendo percebido por ela, está sendo aprendido por ela. Então a gente está sempre se cuidando para que a nossa palavra, a maneira como nós nos expressamos, no meu trato com a Renata, no trato da Renata comigo, nunca seja e não sirva de mau testemunho para ela. Porque certamente ela é a nossa primeira ovelhinha, né? É a primeira ovelhinha do rebanho. Porque ela é que vai transmitir para a vida não só os nossos acertos, ou aquilo que a gente tentar fazer com que ela adquira, mas provavelmente alguns dos erros que a gente às vezes lute. Mas isso é uma luta e o cuidado, então, portanto, que nós devemos ter. Então, o bom uso da palavra, ele é indispensável. E o que é a palavra? Quando a gente busca uma explicação, né, uma conceituação sobre o que significa a palavra, ela pode ser então definida como sendo esse conjunto de letras, de sons de uma língua, juntamente com a ideia associada a esse conjunto. Então, quando você está dizendo alguma coisa, você também não apenas está dizendo alguma coisa, mas você está associando um conjunto de coisas com essa palavra que você está dizendo. Então, se eu disser para você o seguinte, pense no vermelho, mas fale verde, você já pensou verde. Se eu mostrar para você qualquer coisa que eu tiver aqui na minha mão,
qualquer coisa, esse cenário, por exemplo, e disser assim para você, amarelo, você já está pensando preto. Porque nós já, naturalmente, quando olhamos para determinada coisa, nós não apenas olhamos, mas nós transmitimos, já temos aqui embutido um conceito sobre essa coisa. Então, quando nós dissemos algo, sim, o poder que existe sobre essa coisa que dissemos é algo impressionante. É algo poderoso. Que pode ser, sim, a diferença entre a vida e a morte. Então, a palavra, ela tem esse poder de representar o pensamento humano. Por isso que ela constitui essa importante manifestação, essa presença, unidade da linguagem humana. E nós vemos que a palavra ela está presente em toda a Escritura. Se você ler lá o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, você vai ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí você vai ler, disse Deus, tudo começa. No momento em que Deus diz alguma coisa, essa palavra é que vai fazer o quê? Criar vida. E no momento em que Deus abre a sua boca para falar, a luz existe. E se você agora fizer uma ponte lá com João capítulo 1, você vai ler que está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo, no texto original grego, significa logos, que também é traduzida por palavra. E se você ler lá no final do livro de Apocalipse sobre a visão do novo céu e da nova terra, você vai ver que também é pela palavra que todas as coisas são restauradas. E quando o texto ele fala sobre quem é Deus, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então a palavra ela está totalmente ligada à Bíblia. Todas as vezes que Deus fala, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ler a seguinte expressão, disse Deus. Porque os profetas, por exemplo, eles tinham esse cuidado de no momento em que eles estavam falando algo que vinha diretamente da parte de Deus, eles usavam essa expressão, disse Deus. E é o Senhor quem fala alguma coisa. Então, a Bíblia, ela nos fala muito sobre o uso da palavra. O próprio livro de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado, em outros tempos, por meio dos profetas, nesses últimos dias, nos fala através de Jesus Cristo. Então, o conceito de palavra, ele está amplamente presente nas Escrituras Sagradas, e o bom uso da palavra, ele é extremamente importante. Note que quando você vai olhar a história de Abigail, mulher de Nabal, o livramento que ela traz sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a vida do próprio Nabal. Mais tarde, Abigail, depois da morte de Nabal, ela vai vir a se casar com Davi. Mas no momento em que Nabal se utiliza de uma expressão totalmente imprópria, em que ele impreca contra a vida de Davi, Abigail não se furta em tentar resolver essa situação, correndo em direção a Davi e fazendo com que a ira de Davi e dos seus homens fosse aplacada por conta do mau uso da palavra que havia sido dita. E no momento em que Davi se encontra com Abigail, ele diz, olha, tu és bendita porque tu acabaste de me impedir de derramar sangue. A tua sabedoria, a tua capacidade de articular as palavras e de usar bem as palavras fez com que um grande mal deixasse de acontecer. Então, como eu disse, se nós não tivermos esse cuidado, como a palavra nos diz, se nós não tivermos esse cuidado de usar bem a palavra, as expressões dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, com esposas, com maridos, com filhos, com netos,
certamente eles vão replicar péssimos costumes e nós estamos aí precipitando a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade a coisas que não fazem nenhum bem. Por isso que Tiago, quando começa falando sobre a língua, lá no versículo 1 ele diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então aqui ele já lança uma solene advertência dizendo o seguinte: olha, esse negócio de querer ser muito entendido com as coisas é um problema sério. Porque se você fala demais, você acaba pagando pela sua língua. É isso que Tiago está querendo dizer numa versão minha aqui. Cuidado com a língua, porque quem fala demais acaba se dando mal. E isso é verdade. Todos nós, por exemplo, já nos vimos numa situação em que nós nem terminamos de dizer uma frase, nós já nos arrependemos daquilo que estávamos dizendo. Isso já aconteceu com vocês? A gente começa a dizer e na medida que a gente está dizendo, o que eu tinha que ter falado isso? Não dá para juntar. As palavras não voltam atrás. Palavras ditas não podem ser colhidas de volta. Eu lembro de um amigo querido que já está com o Senhor já há alguns anos. E eu chamo ele de amigo porque a gente conversou muito. Embora ele tivesse assim quase mais de 50 anos a mais de vida do que eu, talvez até alguns de vocês conheçam ou já tenham ouvido falar, o seu Loca. Ele foi minha ovelha lá na igreja de Biguaçu. E o seu Loca, a gente conversava muito, né? O seu Laudelino Silveira. E o seu Loca, a gente tomou muito cafezinho junto. Muito banana frita com café. E por sinal, até uma semana antes dele falecer, ele estava lá no hospital e eu fui visitá-lo. E ele disse assim: olha, pastor, assim, ó, eu não vou ficar muito tempo aqui no hospital. Então eu já mandei a dica pegar uma penca de banana. Tá meio verdinha ainda, mas quando a gente voltar para casa, a gente toma um café com banana. E o Senhor resolveu deixar esse café com banana para a glória, para a eternidade. Mas ele me contava uma história, ele contou algumas vezes, muitas histórias, dezenas de histórias. E a vida dele, a história dele me inspirou tanto que o meu trabalho de conclusão de curso, no curso de História, ele foi um dos maiores entrevistados meus, né? Eu fiz várias entrevistas e ele foi um dos maiores entrevistados. E ele contava para mim a história de um homem que andava falando muito mal da vida das pessoas numa determinada comunidade. Falava demais. E falava mal de todo mundo. E todo mundo já inquieto com aquele homem. Um dia, o pároco da cidade mandou chamar aquele homem, mandou que ele pegasse uma galinha já sem vida, mas com penas, e que ele saísse andando pela cidade despenando aquela galinha. E andasse pela cidade. E despenando aquela galinha. E tirando pena por pena. Só que quando o Sr. Loca contava isso, ele encenava, né? E aí aquele homem saiu despenando a galinha pela cidade inteira. E o padre disse: olha, quando você terminar de despenar essa galinha, você volta aqui com a galinha de volta. E ele voltou com a galinha de volta despenada. Quando ele chegou lá, o padre olhou para ele e disse assim: agora você vai pegar essa galinha e vai voltar a andar pela cidade, vai colocar pena por pena de volta nela. E aí aquele homem olhou e disse assim: mas como é que eu vou fazer isso, padre? Pois é. Cada palavra que você disse e que fez mal às pessoas, ela não pode voltar atrás. Então, assim como as palavras que nós dissemos, elas têm poder de fazer mal às pessoas, pode-se comparar a essa galinha aqui, que você despenou e que você não consegue resolver o problema das penas que estão espalhadas pela cidade. Uma metáfora muito simples, mas que representa bem a nossa relação com o uso das palavras. Então, esse querer ser mestre muitas vezes pode sim ser um grande problema. E nós precisamos sim de melhor uso das expressões dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade. Por mais que ser mestre, é o que Tiago está dizendo,
possa nos colocar em evidência. E olha que o ser humano muitas vezes ele gosta de ficar em evidência. A carga daquele que se coloca por mestre, ou aquele que é mestre, é muito pesada. Porque sim, ele é cobrado pelas pessoas, e o será também por Deus. E eu tanto sei disso, que a partir do momento que eu estou pregando esse sermão, qualquer coisa que eu diga a partir de hoje, e que de alguma forma não se relacione com aquilo que eu estou dizendo, vocês vão me cobrar. E devem me cobrar com razão. Porque se eu estou falando, não é assim? Então aquele que fala tem sobre si um peso, sim, de responsabilidade. E quando nós falamos dentro da nossa casa, quando nós cobramos dos nossos filhos, quando nós falamos alguma coisa para nossa esposa, para o nosso marido, para as pessoas da nossa igreja, as pessoas estão guardando aquilo. Aquilo está sendo colocado dentro da sua memória, dentro da sua caixa de memória. Então, tropeçar, isso é até comum. E é possível que a gente tropece e nós vamos tropeçar. Isso é presente, é próprio da vida humana. E o que Tiago está dizendo aqui não significa que nós não vamos tropeçar em algum momento da nossa caminhada, mas que se o falar é prata, o calar é ouro. E que, portanto, a gente deve pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de dizer qualquer coisa, para que a gente não atraia juízo para a nossa própria vida. Então, às vezes, comentários simples, aparentemente sem nenhuma maldade, podem trazer grande prejuízo para o nosso convívio. Então, nós somos, sim, desafiados a pensar bem naquilo que estamos dizendo, porque não pode haver duplicidade na nossa palavra. E Tiago se utiliza aqui de alguns exemplos interessantes. Por exemplo, ele fala da fonte que jorra água. Ele fala da árvore que produz fruto, segundo a sua espécie. E ele fala da fonte que produz água salgada e não doce. Então vejam que não existe relação com vida cristã e incoerência das nossas ações. Provérbios 15:4 nos diz o seguinte: a língua serena é árvore da vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Provérbios 10:20 também nos fala: a fala dos justos, ela é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. E lemos também em Provérbios 15:2 que a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Jesus nos deixou um grande exemplo. Um exemplo que deve ser seguido de forma maior. João 10. Ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem. E eu tenho sabido nos últimos tempos de pastores que fazem mau uso das suas palavras, que assustam pessoas, que afrontam pessoas, que ameaçam pessoas. Gente que não pensa na palavra. Gente que inquieta os outros. E provavelmente esses que fazem mau uso da palavra, provavelmente não têm esse texto de Tiago, capítulo 3, na sua Bíblia. Então, sim, as palavras elas precisam ser usadas com mansidão, com cuidado. Lembrando-nos de que, seja quem for, pastores, líderes, mestres de qualquer relação, de qualquer ordem, serão mais cobrados pelo mau uso da sua palavra. E aqueles que não são mestres, mas você sempre será exemplo de alguém. Você vai dizer assim, mas eu não sou professor da escola dominical, eu não tenho liderança na igreja, mas você tem um filho, você tem um neto, você tem um sobrinho, você tem alguém que está silenciosamente do seu lado, olhando as suas manifestações, as suas expressões. Eu lembro bem de um vídeo que saiu uns anos atrás, que o título dele, em português, é Crianças Veem, Crianças Fazem. E nesse vídeo, mostra pais fazendo determinadas coisas e os filhos do lado replicando exatamente aquilo que os pais estão fazendo.
Então aparece a cena de um pai brigando com a mãe e a criança do lado brigando com a mãe, replicando o modelo do pai. Um filho que vê a sua mãe ou seu pai bebendo determinada coisa e jogando a lata no chão, e ele bebendo determinada coisa e jogando a lata no chão. Nós estamos falando dos pequenos, mas os maiores também vêm. E nós também podemos ser alimentados pelo mau exemplo ou pelo bom exemplo daqueles que estão ao nosso redor. É de nós que o mundo pode ouvir boas palavras. As palavras que matam, ou as palavras que consolam, ou que vivificam. Se nós não tivermos uma palavra honesta, mas uma palavra coerente, que tem a ver com o nosso sentimento interior, que tem a ver com a nossa relação com Deus e que expresse nossa consciência da ação de Deus na nossa vida com aqueles que estão próximos, acreditem, nós estamos lançando o nosso testemunho no chão. O que você vai dizer a outra pessoa, ou melhor, o que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga você mesmo. E tem uma outra frase que eu gosto demais, que meu pai sempre diz, que é a seguinte: aquilo que você é fala tão alto que eu não posso ouvir aquilo que você diz. Então as nossas ações, elas falam muito alto. Aquilo que você é fala tão alto que não posso ouvir aquilo que você diz. As nossas ações, elas também dizem muito sobre a nossa maneira de pensar, sobre a nossa maneira de viver a vida. Então vejam como é sério, como é solene essa nossa relação com as palavras. E esse é o nosso desafio. É um desafio constante. Como eu disse, não é uma coisa que nós estamos isentos de passar. A gente vai errar. A gente vai usar mal a palavra. A gente vai continuar pisando na bola. A gente vai continuar dizendo alguma coisa e antes de terminar de dizer essa coisa, a gente vai ter se arrependido. Porque isso é humano. Mas não significa que ser humano, ou sendo humano, esse ato, ele deve ser repetido. Muito pelo contrário, ele deve ser limitado. Nós devemos lutar contra isso. E o Evangelho, a palavra, nos ensina a falar com excelência. Que o nosso desafio nessa semana seja falar com excelência. Com aqueles que estão próximos de nós. Com a nossa família. E vamos orar a Deus para que isso se reflita também na nossa sociedade, na nossa política, no nosso mundo como um todo. Em tempos tão difíceis como esses, em que a palavra ela serve muitas vezes de ameaça, que a gente possa levar para o mundo a palavra que salva, a palavra que transforma a vida, a palavra que consola pessoas. A igreja não pode ser o lugar que leva medo para as pessoas. A igreja tem que ser o lugar que alimenta a fé, a esperança, a graça de Deus na vida das pessoas. É isso que nós devemos fazer, e não o contrário. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.